Durante uma festa em sua mansão, o milionário ficou paralisado ao perceber que a garçonete usava o mesmo anel que ele deu à sua amada antes de desaparecer há mais de 25 anos. Ele se aproximou e... A mansão dos Almeida resplandecia na noite paulistana. Os jardins meticulosamente decorados com luzes douradas e arranjos de orquídeas brancas refletiam a opulência da família que, por gerações, manteve-se no topo da elite empresarial brasileira. Era o aniversário de 50 anos de Ricardo Almeida, e nada menos que perfeição seria aceitável. Ricardo observava a movimentação dos convidados com um sorriso ensaiado, mantendo a compostura que seu status exigia. Ele vestia um terno italiano impecavelmente cortado, mas seus olhos, de um castanho profundo, revelavam uma melancolia que nem mesmo o sucesso profissional conseguira apagar. Segurava distraidamente uma taça de champanhe, enquanto a banda tocava jazz ao fundo. 24 anos construindo um império. 24 anos sem ela. Feliz aniversário, papai. Gustavo, seu primogênito, aproximou-se com a confiança típica de quem nasceu em berço de ouro, alto como o pai, mas com os traços frios da mãe, Luciana. Os acionistas da Ásia acabaram de chegar. Hoje não, Gustavo. Ricardo deu um gole em sua bebida. Hoje não falamos de negócios. O filho afastou-se com óbvia irritação, enquanto Amanda, a caçula, lançava olhares de desdém para os garçons que circulavam com bandejas de canapés. Foi então que ele a viu. Entre os uniformizados que serviam os convidados, uma jovem garçonete de aproximadamente 23 anos movia-se com uma graça que parecia deslocada naquele ambiente. Não foi sua beleza que capturou a atenção de Ricardo, mas algo que brilhava em sua mão direita enquanto ela servia as bebidas. Um clarão esmeralda sob as luzes do salão. O mundo ao redor desacelerou. A música tornou-se distante. Ricardo sentiu seu coração falhar uma batida, depois acelerar descontroladamente. Não pode ser, murmurou, caminhando como em transe na direção da jovem. À medida que se aproximava, confirmava sua primeira impressão. Na mão delicada da garçonete, um anel de esmeraldas cravejado com pequenos diamantes emitia um brilho inconfundível. O mesmo desenho, a mesma pedra central em formato de lágrima. O anel de sua avó, Dona Leonor. O anel que ele havia dado a Fernanda na última noite em que a viu. Com licença, sua voz saiu mais áspera do que pretendia, fazendo a jovem sobressaltar-se. Senhor Almeida. Ela rapidamente recuperou a compostura. Desculpe, posso ajudá-lo com algo. Seu anel. Ricardo apontou, incapaz de elaborar. A jovem instintivamente cobriu a joia com a outra mão. Um gesto protetor que o intrigou. É um anel de família. Senhor. O tom dela ficou ligeiramente defensivo. Ricardo tentou controlar a avalanche de emoções. Precisava ser racional. Podemos conversar em particular, por favor. Ele indicou um corredor lateral. Longe dos olhares curiosos que já começavam a se voltar para eles, a jovem hesitou, seu rosto refletindo um conflito interno. Eu posso perder meu emprego. Não se preocupe com isso. Ricardo tentou sorrir, mas seus lábios tremiam. Qual é o seu nome? Carolina. Carolina Santos. No escritório privativo, um santuário onde Ricardo passava mais tempo do que em qualquer outro lugar da mansão. Carolina permanecia de pé, visivelmente desconfortável. Por favor, sente-se. Ricardo indicou uma poltrona de couro, mas não conseguia tirar os olhos do anel. Aquele anel, como chegou até você? Carolina o fitou por um momento, parecendo avaliar se devia confiar nele. Foi um presente da minha mãe, ela finalmente disse. Sua voz baixa. No leito de morte há 3 anos, Ricardo sentiu o peso dessas palavras como um golpe físico. Sua mãe, qual era o nome dela? Mariana. Mariana Santos. Carolina olhou para o anel com carinho. Ela sempre me contou histórias sobre este anel. Dizia que pertenceu a um grande amor de sua vida. Um filme começou a passar pela mente de Ricardo. Fernanda, com seus 21 anos, cabelos negros como a noite, e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Ele, aos 26, desafiando a família ao se apaixonar por uma mulher sem o pedigree que os Almeida consideravam adequado. São Paulo, 24 anos antes. Isso é loucura. Ricardo. Dona Beatriz batia o leque na mesa com fúria contida. Os Moreira esperam que você formalize o noivado com Luciana há anos.
É uma aliança que sua família planejou desde antes do seu nascimento. Ricardo permanecia impassível, encarando a mãe com determinação. Eu amo Fernanda, mãe, e vou me casar com ela. Uma secretária. Uma ninguém. O desprezo em sua voz era palpável. Pense no império que seu pai construiu, nos sacrifícios que fizemos, e você quer jogar tudo isso fora por um capricho? Não é um capricho. Ricardo levantou-se desafiador. E já tomei minha decisão, naquela noite, na privacidade do apartamento que mantinha longe dos olhos da família. Ricardo entregou a Fernanda o anel que atravessara gerações. Este anel pertenceu à minha avó, Fernanda, disse, enquanto deslizava a joia pelo dedo delicado dela. É o símbolo de que nosso amor será eterno, assim como foi o dela pelo meu avô. Os olhos de Fernanda encheram-se de lágrimas. É a joia mais linda que já vi. Ricardo, ela admirou o brilho esmeralda contra a luz. Mas sua família nunca me aceitará. Nós não precisamos deles. Ele a abraçou com força. Podemos construir nossa própria vida, nossa própria família. Eu preciso te contar uma coisa. Fernanda o encarou, misturando medo e felicidade. Estou grávida. A alegria que tomou conta de Ricardo foi indescritível. Naquele momento, ele soube que nada mais importava além de Fernanda e do filho que esperavam. 2 semanas depois, ela desapareceu sem deixar rastros. Apenas uma carta breve em sua caligrafia elegante. Não posso continuar com isso. Escolhi uma vida diferente. Por favor, não me procure, Fernanda. Ricardo nunca acreditou naquelas palavras. Contratou detetives, buscou em cada canto de São Paulo, mas Fernanda havia simplesmente evaporado, com o coração despedaçado e sob pressão constante da família. 6 meses depois, casou-se com Luciana Moreira, cumprindo o destino que sua linhagem havia traçado para ele. De volta ao presente, lágrimas silenciosas desciam pelo rosto de Ricardo, enquanto encarava Carolina. A semelhança era sutil, mas estava lá. O formato dos olhos, o queixo determinado, como não havia percebido antes. Sua mãe nunca mencionou o nome desse homem. O dono original do anel? Perguntou. A voz embargada, Carolina balançou a cabeça. Ela dizia que era melhor deixar o passado enterrado, que algumas histórias não têm finais felizes. Ricardo enxugou as lágrimas discretamente. Você tem uma foto dela. Carolina hesitou, mas pegou o celular e mostrou a imagem de uma mulher em seus 40 anos. Cabelos precocemente grisalhos, mas com olhos que Ricardo reconheceria em qualquer lugar. É ela, sussurrou, mais para si mesmo. Fernanda, minha Fernanda. Como? Carolina arregalou os olhos. O senhor conheceu minha mãe? Ricardo respirou fundo. Em seus 50 anos. Nunca enfrentou um momento tão decisivo. Carolina, acredito que precisamos conversar sobre muitas coisas. Coisas que vão mudar a sua vida. E a minha. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Porque esse anel que você carrega foi dado por mim à sua mãe, na última noite em que a vi. E tudo indica que você é minha filha. A taça que Carolina segurava escorregou de seus dedos. Estilhaçando-se no chão, o som cristalino do vidro quebrando ecoou pelo escritório como o prenúncio de que, a partir daquele momento, nada mais seria como antes, na vida dos Almeida. O silêncio que se seguiu à quebra da taça parecia eterno. Os estilhaços de cristal espalhados pelo chão refletiam as luzes do escritório, brilhando como pequenas estrelas caídas entre os pés de Carolina e Ricardo. Isso não é possível. Carolina finalmente conseguiu dizer, sua voz quase um sussurro. Minha mãe nunca mencionou seu nome, nunca falou nada sobre o pai que você nunca conheceu, Ricardo completou, observando as reações da jovem com intensidade. Acredite, estou tão surpreso quanto você. Carolina levantou-se da poltrona abruptamente, afastando-se como se precisasse de distância física para processar aquela informação. O senhor não pode simplesmente me chamar aqui e jogar isso na minha cara. Sua voz tremia, dividida entre indignação e confusão. Eu nem deveria estar conversando com o dono da casa onde trabalho. Preciso voltar. Por favor. Ricardo não se moveu, mas sua voz carregava uma súplica genuína. 5 minutos. É tudo que peço. Algo no olhar dele. Talvez a mesma melancolia que Carolina tantas vezes vira nos olhos de sua mãe. Fez com que ela hesitasse. 5 minutos.
concordou, sem voltar a se sentar. Ricardo abriu uma gaveta de sua escrivaninha e retirou um envelope amarelado pelo tempo, de dentro. Extraiu uma fotografia que estendeu para Carolina. Esta é sua mãe. E eu, há 25 anos, a foto mostrava um jovem Ricardo, sorrindo abertamente. Uma expressão que parecia estranha em comparação com o homem contido que Carolina conhecera naquela noite. Ao seu lado, uma jovem de cabelos escuros e sorriso luminoso segurava seu braço com evidente felicidade. Era sua mãe, sem dúvida, mas uma versão que Carolina mal reconhecia. Jovem, vibrante, sem as marcas que a vida posteriormente lhes impôs. Ela era linda, Carolina sussurrou, esquecendo momentaneamente seu ressentimento. O nome dela era Fernanda Oliveira. Ricardo falou com suavidade. Não Mariana Santos. Carolina ergueu os olhos da fotografia, confusa. Do que está falando? Minha mãe sempre foi Mariana Santos. Quando sua mãe desapareceu, eu contratei detetives. Ricardo levantou-se, caminhando até a janela que dava para os jardins iluminados, onde a festa continuava sem que ninguém percebesse o drama que se desenrolava no escritório. Nunca encontrei nada. Era como se ela tivesse simplesmente evaporado. Ele virou-se para encarar Carolina. Amanhã cedo vou contratar os melhores investigadores do país. Vamos descobrir o que aconteceu. Desde o princípio? Não. Carolina retrucou imediatamente, com uma firmeza que a surpreendeu. Minha mãe passou a vida toda construindo nossa história. Se ela escondeu algo de mim, tinha seus motivos. Não vou permitir que o senhor... Ricardo. Ele a interrompeu. Me chame de Ricardo. E não estou pedindo sua permissão. Carolina, entenda. Se você é minha filha, tenho o direito de saber por que fui privado de sua existência por 23 anos. Os olhos de Carolina faiscaram de indignação. E eu tenho o direito de proteger a memória da minha mãe. A única pessoa que esteve ao meu lado a vida inteira. O embate silencioso entre os dois foi interrompido por batidas na porta. Amanda, a filha de Ricardo, adentrou o escritório sem esperar resposta, seus saltos estalando no piso de madeira. Papai, os Nakamura estão. Ela parou ao ver Carolina, e seu olhar educado imediatamente transformou-se em desprezo. Não sabia que estava ocupado com a equipe de serviço. Ricardo pigarreou, recompondo-se instantaneamente. Amanda, voltarei para a festa em um momento. Diga aos Nakamura que estou resolvendo um assunto pessoal. Pessoal? Amanda ergueu uma sobrancelha, estudando Carolina com evidente desconfiança. Seus olhos captaram os cacos no chão. O que aconteceu aqui? Um acidente, apenas isso. Ricardo respondeu, com firmeza. Por favor, filha. Amanda hesitou, claramente descontente com o mistério, mas assentiu e saiu, não sem antes lançar um último olhar avaliativo para Carolina. Quando a porta fechou, Ricardo suspirou. Precisamos continuar essa conversa. Mas não aqui, não agora. Carolina devolveu a fotografia, evitando olhar para o homem que acabara de virar sua vida do avesso. Eu não pretendo continuar conversa alguma, Sr. Almeida. Amanhã às 10 horas no Café Bela Vista, na Vila Madalena. Ricardo insistiu. Por favor, Carolina. Não por mim, mas pela memória de sua mãe. Não quer saber a verdade? As palavras atingiram Carolina como um golpe certeiro. Claro que queria saber a verdade. As histórias incompletas, as lacunas nas explicações de sua mãe sobre seu passado, o mistério sobre seu pai, tudo aquilo a atormentara a vida inteira. Às 10. Ela finalmente concordou, dirigindo-se à porta. Mas não prometo nada além de escutar. Na manhã seguinte, Ricardo mal havia dormido. Passara a madrugada vasculhando antigas caixas de recordações, documentos arquivados há décadas e álbuns de fotografias que não abria há anos. Sua mente fervilhava com possibilidades e perguntas sem resposta. Por que Fernanda havia partido? Por que escondera a gravidez? E, o mais importante, por que agora, tantos anos depois, Carolina aparecia com o anel que ele dera a Fernanda, às 8h30. Ricardo já estava em seu escritório na sede das empresas Almeida, um arranha-céu imponente no coração financeiro de São Paulo. Encomendara um dossiê preliminar sobre Carolina Santos, algo que seu assistente de confiança, Maurício, executara com discrição e eficiência. Carolina Santos,
23 anos, nascida em Poços de Caldas, Minas Gerais. Maurício relatava enquanto Ricardo absorvia cada detalhe, formada em jornalismo pela USP. Trabalha como freelancer e complementa a renda com empregos temporários em eventos, mora sozinha em um apartamento pequeno na Lapa, não tem antecedentes criminais, nem dívidas significativas. Ricardo contemplou a foto anexada ao relatório. Carolina em sua formatura, séria e determinada. E sobre a mãe dela, Mariana Santos, falecida há 3 anos, câncer de pâncreas. Maurício consultou suas anotações. Era professora de literatura no ensino médio em Poços de Caldas, onde criou a filha sozinha. Mudaram-se para São Paulo quando Carolina foi aprovada na USP. Os registros anteriores à chegada delas em Poços de Caldas, cerca de 20 anos atrás, são escassos. Escassos ou inexistentes? Ricardo questionou, sua mente analítica já trabalhando nas implicações. Praticamente inexistentes, senhor. Maurício confirmou. É quase como se Mariana Santos não existisse antes de chegar a Poços de Caldas. Ricardo completou, confirmando suas suspeitas. Porque ela não existia. Seu nome era Fernanda Oliveira. Maurício ergueu as sobrancelhas, mas sabia melhor que questionar seu chefe. Preciso de mais. Ricardo continuou. Quero saber tudo. Registros médicos, histórico de residências, empregos, amizades, e preciso de um teste de DNA o mais discreto possível. Senhor, se me permite... Maurício hesitou. Isso parece extremamente pessoal. Tem certeza que quer envolver a empresa nesses assuntos? Ricardo encarou seu assistente com um olhar que não admitia questionamentos. Maurício, em 24 anos trabalhando para mim, você já me viu ser impulsivo. Não. Senhor, nunca. Esta pode ser a coisa mais importante que já investiguei em toda a minha vida. Ricardo fitou a cidade através da janela panorâmica de sua cobertura. Preciso de respostas. Às 9h50, Ricardo entrou no Café Bela Vista, escolhendo uma mesa discreta nos fundos. 10 minutos depois, Carolina chegou, vestindo jeans e uma camisa simples, uma aparência completamente diferente da garçonete da noite anterior. Dirigiu-se diretamente à mesa de Ricardo, como se quisesse acabar logo com aquilo. Bom dia. Ela se sentou, sem tirar a bolsa do ombro. Uma clara indicação de que não pretendia ficar muito tempo. Obrigado por vir. Ricardo acenou para o garçom, que se aproximou prontamente. Só um café, por favor. Carolina pediu. Antes que Ricardo pudesse falar, quando ficaram sozinhos novamente, Ricardo retirou de sua pasta uma pasta fina. Encontrei algumas coisas sobre sua mãe. Ele falou com cautela. Ou melhor, sobre a ausência dela. Carolina estreitou os olhos, desconfiada. O que quer dizer? Sua mãe desapareceu de São Paulo em fevereiro de 1999. Ricardo abriu a pasta, mostrando documentos antigos. Na mesma época, Mariana Santos apareceu em Poços de Caldas, grávida de aproximadamente 3 meses. Carolina engoliu em seco, suas mãos apertando a bolsa com força. Isso não prova nada. Ricardo estendeu um papel para ela. Uma certidão de nascimento. Seu registro de nascimento mostra que você nasceu em setembro de 1999. Ele apontou para a data. 7 meses depois que Fernanda desapareceu. E o campo pai está em branco. Carolina encarou o documento. Seu rosto pálido. Como conseguiu minha certidão de nascimento? Tenho recursos. Ricardo respondeu simplesmente. Carolina, não estou aqui para ameaçar a memória de sua mãe. Estou aqui porque, se você é minha filha, quero entender por que fui privado de conhecê-la por todos esses anos. Ele estendeu outro envelope sobre a mesa. Este é um kit para teste de DNA. Sua voz era gentil, mas firme. É discreto, confidencial e teremos os resultados em 48 horas. É tudo que peço, 2 dias. E então teremos certeza... Carolina olhou para o envelope como se fosse uma bomba prestes a explodir. E se eu disser não? Os olhos de Ricardo, tão parecidos com os dela, revelaram uma determinação inabalável. Então respeitarei sua decisão. Mas saiba que continuarei buscando respostas, com ou sem sua ajuda. A verdade, Carolina, tenho o hábito incômodo de encontrar seu caminho à luz. O teste de DNA repousava sobre a mesa de centro no pequeno apartamento de Carolina.
Já fazia 3 dias que ela o recebera das mãos de Ricardo Almeida e ainda não conseguira reunir coragem para abri-lo. Por um lado, desejava ardentemente conhecer a verdade. Por outro, temia que essa verdade pudesse manchar a memória de sua mãe. O celular vibrou. Era o 5º e-mail de Ricardo naquela semana. Ela os lia, mas não respondia. Precisava de tempo para processar tudo aquilo. No mesmo instante, do outro lado da cidade, na imponente mansão dos Almeida, uma conversa tensa desenrolava-se no quarto de Amanda. "Você tem certeza disso, Gustavo?" Amanda perguntou, fechando cuidadosamente a porta do quarto. "Uma filha bastarda, Gustavo", com um copo de uísque na mão apesar do horário matinal, assentiu. "Peguei algumas ligações do papai, ele contratou investigadores, laboratório de DNA, está vasculhando registros antigos de funcionários da empresa." Ele deu um gole na bebida, tentando disfarçar a preocupação. "Seja lá quem for essa Carolina, ele está obcecado em provar que ela é filha dele." Amanda caminhou até sua penteadeira, observando seu reflexo impecável enquanto processava a informação. "Filha de quem?" perguntou finalmente, seus olhos frios encontrando os do irmão pelo espelho. "Pelo que entendi, de um antigo amor dele, alguém chamada Fernanda." O nome caiu como uma bomba no silêncio do quarto. Amanda virou-se lentamente. "Antes da mamãe." Sua voz saiu estrangulada. "Exatamente." Gustavo terminou a bebida. "De antes do casamento. E se essa garçonete for realmente filha dele, nosso patrimônio é dividido por 3. E não por 2, Amanda completou, seus dedos tamborilando nervosamente sobre a penteadeira de mármore. Não era apenas o dinheiro que a preocupava. Era a memória de sua mãe, Luciana, falecida há menos de 1 ano, após uma dolorosa batalha contra um câncer agressivo. Era a lealdade de seu pai, que agora parecia ter traído sua mãe desde o início. Era o império construído pelos Almeida, que sempre imaginara ser dividido apenas entre ela e Gustavo. "Precisamos descobrir mais." Amanda decidiu, seu rosto endurecendo. "Sobre essa tal de Carolina, sobre essa Fernanda, sobre tudo." "Já estou nisso, irmãzinha." Gustavo sorriu, um sorriso que nunca alcançava seus olhos. Conseguiu o endereço dela, na cozinha da mansão, separada dos quartos por um longo corredor. Conceição organizava o almoço da criadagem. Aos 72 anos, a governanta já vira de tudo naquela casa. Fofocas, traições, conchavos, dramas. Os ricos não eram tão diferentes dos pobres quando se tratava de malquerença. Pensava ela frequentemente. Dona Conceição, uma das empregadas mais jovens, aproximou-se timidamente. "É verdade o que estão comentando, que o patrão descobriu uma filha que não sabia que tinha." Os olhos astutos de Conceição estudaram a jovem por um momento. "Nesta casa, menina, as paredes não têm apenas ouvidos. Tem bocas que falam demais e narizes que se metem onde não são chamados." Sua voz era firme, mas não ríspida. "Volte ao trabalho." Quando se viu sozinha. Porém, Conceição deixou escapar um suspiro pesado. Sabia que esse dia chegaria eventualmente. De alguma forma. Sempre soubera. Fernanda Oliveira. Um nome que não ouvia há mais de 2 décadas, mas que nunca deixara de assombrá-la. A moça gentil de sorrisos fáceis, a jovem que conquistara o coração de Ricardo contra todas as expectativas e convenções sociais, e cuja partida repentina deixara marcas profundas em todos ao seu redor, especialmente em Conceição, que guardava segredos mais pesados do que qualquer um poderia imaginar. Ricardo sentou-se em seu escritório na mansão, as cortinas parcialmente fechadas criando um ambiente sombrio que combinava com seu estado de espírito. Sobre sua mesa, uma pasta com documentos antigos, fotografias e, mais importante, um envelope lacrado contendo o resultado do teste de DNA que conseguira por meios alternativos, graças a um fio de cabelo coletado discretamente durante seu encontro com Carolina. Ele sabia que deveria esperar que ela realizasse o teste por conta própria, respeitando sua privacidade e tempo, mas a ansiedade o corroía. Precisava saber. Com dedos levemente trêmulos, abriu o envelope. Probabilidade de paternidade, 99,998%. Deixou-se cair contra o encosto da cadeira, um misto de emoções tomando conta de seu peito, alívio, felicidade, mas também uma raiva profunda. 23 anos.
Perdera 23 anos da vida de sua filha. Um leve bater na porta interrompeu seus pensamentos. Entre. Sua voz saiu mais ríspida do que pretendia. Conceição apareceu no batente. Uma bandeja com chá em suas mãos enrugadas. Trouxe um pouco de chá, senhor. Parece que está precisando. Ricardo assentiu, indicando que ela colocasse a bandeja sobre a mesa. Mas quando Conceição se virou para sair, ele a chamou. Conceição, você trabalha para esta família há quanto tempo mesmo? A governanta parou, sem se virar. 43 anos, senhor. Comecei quando a dona Beatriz, sua mãe, ainda era recém-casada. Ah, então você estava aqui quando... Ricardo hesitou. Quando a menina Fernanda desapareceu, Conceição completou, virando-se lentamente para encará-lo. Sim, senhor. Eu estava. Algo na forma como ela disse aquelas palavras fez com que Ricardo se endireitasse na cadeira. Havia um peso nelas, uma inflexão que sugeria conhecimento além do superficial. Você sabe alguma coisa, não é? Os olhos de Ricardo perscrutaram o rosto envelhecido da governanta. Sobre o desaparecimento dela, Conceição sustentou seu olhar por um longo momento. Sua expressão insondável. Muitas coisas aconteceram naquela época, senhor Ricardo. Coisas que talvez seja melhor deixar no passado. Ela tinha uma filha minha, Conceição. A voz de Ricardo tremeu ligeiramente. Uma filha que nunca conheci, que cresceu sem pai, que provavelmente foi ensinada a me odiar. A dor em sua voz era palpável. E por um breve instante, algo semelhante à compaixão cruzou o olhar da governanta. Ela não o odeia. Senhor, Conceição falou suavemente. A menina Carolina. Ricardo arregalou os olhos, surpreso. Como você sabe sobre Carolina? Um pequeno sorriso, quase imperceptível, surgiu nos lábios da idosa. Nesta casa, as paredes têm ouvidos, senhor. E eu tenho trabalhado aqui tempo suficiente para saber ouvir o que elas dizem. Ricardo levantou-se, aproximando-se dela. Conceição, por favor, se você sabe algo, qualquer coisa sobre o que aconteceu com Fernanda, preciso saber. A velha governanta pareceu debater-se internamente por um momento. Finalmente suspirou. Não foi escolha dela, senhor Ricardo. Isso é tudo que posso dizer por enquanto. Ela caminhou até a porta, então parou. Mas há alguém que talvez possa ajudá-lo mais do que eu, sua tia Cristina. Com essas palavras, ela saiu, deixando Ricardo com ainda mais perguntas do que antes. Cristina Almeida vivia em uma elegante casa de praia em Guarujá, afastada da agitação de São Paulo e das intrigas da família. Aos 68 anos, a irmã mais nova de Beatriz cultivava uma vida tranquila, dedicada à pintura e a trabalhos voluntários. Nunca se casara e raras vezes participava dos eventos familiares. Quando a limusine de Ricardo estacionou em frente à sua casa no dia seguinte, Cristina não pareceu surpresa. Estava na varanda. Um cavalete à sua frente. Pinceladas suaves dando forma a uma paisagem marinha. Estava me perguntando quanto tempo demoraria para você vir me visitar. Ela comentou, sem tirar os olhos da tela. Ricardo subiu os degraus da varanda, observando a tia que mal via há anos. Então você também sabe? Perguntou simplesmente. Cristina finalmente pousou o pincel, encarando o sobrinho com olhos sagazes. Sobre sua filha, ela indicou uma cadeira próxima. Sente-se, Ricardo. Esta é uma conversa que já devia ter acontecido há muito tempo. Ricardo obedeceu, sentindo que estava finalmente se aproximando da verdade. Por que ninguém me contou? As palavras saíram quase como uma súplica. Por que permitiram que eu passasse todos esses anos acreditando que ela me abandonou? Cristina estudou o sobrinho por um longo momento, como se avaliasse o quanto ele poderia suportar saber. Porque Beatriz, sua mãe, faria qualquer coisa para proteger o legado dos Almeida. Ela finalmente respondeu. Inclusive separar seu único filho do amor de sua vida e da criança que estava por vir. As palavras atingiram Ricardo como um golpe físico. Suspeitara de algo assim, mas ouvir a confirmação era devastador. Minha mãe. Ele mal conseguia articular as palavras. Ela forçou Fernanda a ir embora. Cristina assentiu lentamente. Com a ajuda de Luciana e de Roberto Moreira, o irmão de Luciana, o homem que eventualmente se tornaria seu cunhado e um dos executivos de confiança nas empresas Almeida, a menção de seu nome nessa conspiração
fez com que Ricardo sentisse uma onda de náusea. O que eles fizeram? Sua voz era pouco mais que um sussurro. Os olhos de Cristina revelavam uma tristeza antiga. Essa é uma história longa e dolorosa, Ricardo. E nem eu conheço todos os detalhes. Ela hesitou. Mas sei que Conceição sabe mais do que diz. Ela ajudou Fernanda naquela noite, indo contra os planos de Beatriz. Que planos? Ricardo pressionou, seu coração acelerando com um pressentimento terrível. Os planos originais para Fernanda eram muito piores do que um simples desaparecimento, meu sobrinho. A voz de Cristina era sombria. E se não fosse por Conceição, talvez sua filha nem estivesse viva hoje. Carolina permaneceu imóvel diante da porta da mansão dos Almeida, seu dedo hesitando sobre a campainha. Após uma semana evitando Ricardo, finalmente decidira enfrentar a situação. O resultado do teste que ela mesma realizara queimava em seu bolso. Compatibilidade paterna, positiva, com o coração descompassado. Finalmente tocou a campainha. A porta foi aberta por uma empregada que a conduziu até uma sala de estar onde Ricardo aguardava, de pé junto à janela, o semblante carregado de preocupação. "Você veio", ele disse, não conseguindo esconder o alívio em sua voz. Carolina tirou do bolso o envelope amassado e o colocou sobre a mesa de centro. "Você estava certo?" Sua voz era quase inaudível. "Sou sua filha." Ricardo fez menção de se aproximar, mas conteve-se ao perceber o desconforto dela. "Carolina, Ele buscava as palavras certas. "Fico feliz que tenha vindo. Há tantas coisas que precisamos conversar. Na verdade, vim por outro motivo." Ela finalmente o encarou. "Minha mãe sempre me disse que se algo acontecesse com ela, eu deveria procurar alguém chamada Conceição. Disse que ela saberia a verdade, que poderia me ajudar se eu estivesse em perigo." Os olhos de Ricardo se arregalaram em surpresa. "Conceição, nossa governanta. Eu não sabia quem era essa pessoa até ouvir seu nome sendo mencionado na festa." Carolina explicou. "Quando descobri que ela trabalhava aqui, consegui o emprego de garçonete na sua festa de aniversário, o anel." Ela tocou instintivamente a joia em seu dedo. "Minha mãe disse que ele me ajudaria a encontrar as respostas que eu procurava." Ricardo sentou-se lentamente, absorvendo essa revelação. "Sua mãe planejou tudo isso?" Ele perguntou atordoado. "Ela queria que você me encontrasse." "Não sei exatamente o que ela queria," Carolina admitiu. Nos últimos meses de vida, quando o câncer já tinha tomado conta, ela falava coisas confusas sobre o passado, sobre perigos e segredos. Mencionou que se algo estranho acontecesse após sua morte, eu deveria procurar essa tal de Conceição. Ricardo franziu o senho. "Que tipo de perigo?" "Não sei." Carolina sacudiu a cabeça. "Mas desde que ela morreu, tenho a sensação de estar sendo observada. Carros estranhos perto do meu prédio. Ligações sem ninguém do outro lado. Achei que fosse paranoia minha, até encontrar alguém vasculhando meu apartamento há 2 semanas. A expressão de Ricardo transformou-se em alarme. "Por que não me contou isso antes?" "Porque não o conhecia," Carolina exclamou. "Só sabia que precisava encontrar Conceição. O anel era minha única pista. E funcionou. Agora preciso falar com ela." Ricardo levantou-se e foi até um interfone na parede. "Peça para Conceição vir à sala laranja, por favor." Ele falou. Então voltou-se para Carolina. "Vamos descobrir o que ela sabe." A espera por Conceição pareceu interminável. Quando a idosa governanta finalmente entrou, seus olhos se fixaram imediatamente em Carolina, uma emoção indefinível passando por seu rosto enrugado. "Você é a cara da sua mãe," ela disse simplesmente. Carolina sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. "Você a conheceu." "Conheci e ajudei." Conceição aproximou-se, sentando-se pesadamente em uma poltrona. "E pelo visto, chegou a hora de vocês dois saberem algumas verdades que escondi por muito tempo." A governanta olhou para Ricardo, seu olhar suavizando-se. "Quando Fernanda desapareceu, não foi por escolha dela," começou Conceição. "Dona Beatriz, sua mãe, não aceitava aquele relacionamento. Uma secretária sem berço nem fortuna não era digna de um Almeida, especialmente quando havia o acordo com os Moreira para seu casamento com Luciana. Ricardo já suspeitava disso, mas ouvir a confirmação fez seu estômago apertar-se. Quando Fernanda contou a você sobre a gravidez,
Roberto descobriu, Conceição continuou, e levou a informação para Dona Beatriz e Luciana. Os três bolaram um plano. Carolina ouviu atentamente, seus dedos apertando o anel como um talismã. Que plano? Ricardo perguntou, temendo a resposta. Inicialmente, eles planejavam o que chamaram de acidente fatal. A voz de Conceição era grave, algo que eliminaria Fernanda e o bebê, e pareceria uma tragédia natural. Carolina levou a mão à boca, horrorizada. Ricardo empalideceu. Mas eu ouvi tudo, escondida atrás da porta da biblioteca. Conceição continuou. Não podia permitir aquilo, então, naquela mesma noite. Procurei Fernanda e contei tudo. Juntas, planejamos sua fuga. A carta, Ricardo murmurou. A carta de despedida que recebi, forjada por Luciana. Conceição confirmou. Fernanda jamais escreveria aquilo. Ela o amava profundamente. Carolina levantou-se, andando inquieta pela sala. Por que ela nunca me contou? Por que nunca tentou contato? Sua voz estava carregada de emoção. Deixou que eu crescesse sem pai, imaginando que ele nos tinha abandonado. Porque Roberto a ameaçou. Conceição respondeu firmemente. Disse que se ela tentasse qualquer contato, ele as encontraria, e cumpriu essa promessa por mais de 2 décadas. Ricardo bateu com o punho na mesa, sobressaltando as 2 mulheres. Roberto, meu próprio cunhado. Sua voz transbordava fúria. Trabalhando comigo todos esses anos, sabendo que tinha uma filha. Ele se virou para Conceição. E você também sabia, porque nunca me contou? A velha governanta enfrentou seu olhar acusatório com dignidade, porque prometia a Fernanda que só falaria se fosse absolutamente necessário para proteger Carolina. Ela se levantou com alguma dificuldade. Venham comigo. Há algo que preciso mostrar a vocês. Conceição os conduziu através da mansão até seu pequeno quarto nos fundos, um espaço modesto que não combinava com a opulência do restante da casa. Trancando a porta atrás deles, a idosa ajoelhou-se com dificuldade e removeu uma tábua solta do assoalho, de dentro do esconderijo. Retirou um pacote embrulhado em tecido, o diário que mantive todos esses anos. Ela explicou, entregando o volume para Ricardo. Registrei tudo. As ameaças, os planos, os lugares para onde Fernanda fugiu, como ela conseguiu um novo nome, como estabeleceu uma nova vida. Ricardo abriu o diário com mãos trêmulas, folheando as páginas amareladas preenchidas com a letra caprichosa de Conceição. Também mantive contato com ela. A governanta confessou. Cartas enviadas para uma caixa postal. Fernanda me mandava notícias, fotos. Ela olhou para Carolina. Tenho fotos suas desde bebê. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Carolina. Todo esse tempo, ela murmurou. Ela estava se escondendo para nos proteger. E Roberto? Ricardo perguntou, a raiva endurecendo sua voz. Ele ainda representa uma ameaça. O olhar de Conceição escureceu. Mais do que nunca, quando Luciana adoeceu, há 2 anos, ela começou a sentir remorso, no leito de morte. Ameaçou contar tudo a você. Ela olhou para Ricardo. Roberto ficou furioso. Redobrou a vigilância sobre Fernanda. Carolina arfou. Por isso minha mãe forjou sua própria morte quando o câncer piorou, para me proteger. Conceição assentiu. Mas antes de morrer, ela deixou instruções para você encontrar Ricardo através do anel. Sabia que ele o reconheceria imediatamente. Ricardo folheava o diário, parando em uma página onde havia uma fotografia colada. Era Fernanda, mais velha, segurando nos braços um bebê recém-nascido, Carolina. Isso é o que ele me tirou, murmurou, a voz embargada. Momentos que nunca poderei recuperar. Subitamente, ouviram passos no corredor. Conceição apressou-se em esconder novamente o esconderijo com o tapete. Devemos ser cautelosos. Ela sussurrou. Roberto tem olhos e ouvidos por toda parte. A porta abriu-se abruptamente, revelando Amanda, que olhou para os 3 com surpresa mal disfarçada. Papai, o que está fazendo no quarto da Conceição? Seus olhos voltaram-se para Carolina, estreitando-se em desconfiança. E com ela, Ricardo rapidamente guardou o diário dentro do paletó. Amanda, esta é Carolina, ele disse com firmeza. Minha filha. Amanda empalideceu, seus olhos arregalados em choque. O quê? Sim, Ricardo continuou.
sua voz não admitindo contestação. E ela será respeitada como tal nesta casa, papai. Você não pode estar falando sério, Amanda exclamou, sua voz subindo. Esta garota aparece do nada, e você já está tratando-a como família. Não é do nada, Amanda. Ricardo manteve a calma. E sim, ela é família. Minha família. Nossa família. E isso não está em discussão. Amanda lançou um último olhar fulminante para Carolina antes de sair tempestuosamente, seus passos ecoando pelo corredor. Isso vai causar problemas, Conceição comentou preocupada. Deixe que eu lido com Amanda e Gustavo, Ricardo disse, colocando a mão no ombro de Carolina. Agora, precisamos proteger você. Carolina encarou o homem que acabara de descobrir ser seu pai, vendo nele uma determinação que reconhecia em si mesma. Mas se Roberto está ainda nos vigiando, precisamos ser mais espertos que ele, ela disse, seu medo dando lugar à resolução. E encontrar minha mãe, se ela ainda estiver viva? Ricardo assentiu, o diário de Conceição seguro em seu paletó como um mapa para o passado que por tanto tempo lhe fora negado. Vamos encontrá-la, Carolina. Prometo. A biblioteca da mansão Almeida, com suas estantes de madeira nobre do chão ao teto, tornara-se o quartel-general da investigação. Ricardo havia ordenado que ninguém os incomodasse, nem mesmo os funcionários da casa. Sobre a grande mesa de carvalho, o diário de Conceição estava aberto, rodeado por documentos, fotografias e mapas. Carolina passava os dedos sobre uma fotografia onde aparecia com apenas 5 anos, sorrindo sem os dentes da frente, segurando um sorvete que escorria por sua mão. Ao seu lado, uma Fernanda ainda jovem sorria para a câmera, os cabelos agora mais curtos, mas o olhar ainda reconhecível. Não consigo acreditar que ela enviava essas fotos para Conceição todo esse tempo, Carolina murmurou. E pensar que eu passava horas imaginando como seria ter um pai, enquanto você estava aqui, a poucos quilômetros de distância. Ricardo desviou o olhar dos papéis que analisava, a dor evidente em seu rosto. Se eu soubesse, sua voz falhou. Teria movido montanhas para encontrá-las, tia Cristina, que havia chegado do Guarujá a pedido de Ricardo. Folheava outra parte do diário. Aqui diz que Fernanda inicialmente foi para Ribeirão Preto, mas ficou apenas 3 meses. Ela apontou para uma entrada datada de março de 1999. Depois seguiu para Poços de Caldas, onde estabeleceu a identidade de Mariana Santos. Conceição arranjou documentos falsos através de um antigo contato. Minha mãe sempre dizia que fomos para Poços pelos ares da montanha. Carolina comentou, um sorriso triste nos lábios. Outra mentira para me proteger. Não uma mentira, querida. Cristina corrigiu gentilmente. Uma verdade adaptada para proteger vocês duas. Ricardo suspirou, esfregando os olhos cansados. O que ainda não entendo é por que Roberto manteve essa perseguição por tantos anos. Mesmo depois de eu ter me casado com Luciana, mesmo depois do nascimento de Gustavo e Amanda. Que ameaça Fernanda e Carolina poderiam representar? Cristina e Carolina trocaram olhares, a mesma pergunta ecoando em suas mentes. Foi Conceição, que acabara de entrar, trazendo uma bandeja com café. Quem respondeu? Poder e dinheiro, senhor Ricardo. Ela depositou a bandeja sobre uma mesa lateral. Roberto sempre quis mais. O casamento da irmã com o senhor foi apenas o primeiro passo. Como assim? Carolina perguntou. Quando Luciana casou com seu pai, o acordo incluía posições executivas para Roberto nas empresas Almeida. Conceição explicou. Com o tempo, ele ganhou mais poder, mais influência. E se Fernanda voltasse com uma herdeira legítima? Ricardo começou a entender. Todo o acordo poderia ser questionado. Cristina completou. Beatriz não estaria mais aqui para proteger os interesses originais. E você, com sua filha, e o amor de sua vida de volta, poderia reorganizar tudo. Ricardo assentiu lentamente, as peças se encaixando. E quando Luciana ficou doente, o desespero dele aumentou. Concluiu, recordando-se do comportamento estranho do cunhado nos últimos anos. Sem a irmã para garantir sua posição, ele ficou mais vulnerável. Carolina voltou-se para Conceição. Mas por que minha mãe fingiu sua própria morte há 3 anos? Se já estávamos escondidas há tanto tempo. Conceição sentou-se pesadamente, o peso dos anos e dos segredos visível em seus ombros curvados. Porque Roberto as encontrou novamente,
Ela respondeu. 15 anos depois da fuga original, ele descobriu o paradeiro de vocês em Poços de Caldas. Foi quando nos mudamos para São Paulo. Carolina recordou-se, a realização atingindo-a. Mamãe disse que era para eu poder estudar na USP, mas na verdade estávamos fugindo novamente. Sim, Conceição confirmou. Mas Roberto tem recursos. Eventualmente encontrou vocês aqui também, quando Luciana adoeceu e começou a falar em confessar tudo. Ele entrou em pânico. Ameaçou Fernanda diretamente. Ricardo levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. A raiva contida em seu corpo era quase palpável. Meu próprio cunhado, vivendo sob meu teto, comendo à minha mesa, enquanto ameaçava a mulher que eu amava, e minha filha, Carolina, aproximou-se dele, hesitante. E agora, se minha mãe forjou sua morte para me proteger, como podemos encontrá-la sem colocá-la em perigo novamente? Ricardo virou-se, uma determinação férrea em seu olhar. Primeiro, precisamos neutralizar Roberto. Sem ele, não há ameaça. E como faremos isso? Cristina perguntou. Preocupada, um brilho calculista surgiu nos olhos de Ricardo. O mesmo olhar que seus concorrentes nos negócios haviam aprendido a temer. Com a única coisa que ele realmente valoriza, poder e dinheiro. Ele se dirigiu a uma estante e retirou uma pasta. Tenho monitorado as atividades dele nas empresas há anos. Roberto tem sido, digamos, criativo com as finanças corporativas. Você sabia? Carolina perguntou surpresa. Suspeitava. Ricardo corrigiu. Mas nunca tive prova suficiente para confrontá-lo. Agora tenho um motivo para cavar mais fundo. O som da porta se abrindo interrompeu a conversa. Gustavo entrou, seus olhos avermelhados sugerindo que havia bebido, apesar de ainda ser meio-dia. Então é verdade, ele disse, olhando diretamente para Carolina. A garçonete é nossa irmãzinha bastarda. Gustavo, Ricardo advertiu, dando um passo à frente. O quê? Gustavo abriu os braços em falsa inocência. Só estou conhecendo o novo membro da família, a filha que você teve enquanto era noivo da mamãe. Isso não é verdade. Ricardo manteve a voz controlada, mas firme. Fernanda e eu estávamos juntos antes de qualquer compromisso com sua mãe. Foi depois que Fernanda desapareceu que fui forçado a me casar com Luciana. Gustavo riu, um som sem humor. Forçado, por favor, pai. Ninguém força Ricardo Almeida a fazer nada. Você não sabe do que está falando. Ricardo estreitou os olhos. E sugiro que controle seu tom ao falar com sua irmã. Ela não é minha irmã, Gustavo vociferou, apontando para Carolina. É apenas uma oportunista que apareceu do nada para pegar uma fatia do nosso patrimônio. Carolina deu um passo à frente, encarando Gustavo. Não quero seu dinheiro. Sua voz era calma, contrastando com a fúria dele. Só quero encontrar minha mãe e entender o que aconteceu com a nossa família. Gustavo olhou para ela com desdém. Nossa família. Não me faça rir. Você não sabe nada sobre esta família. Ela tem mais direito a esta casa do que você imagina, Gustavo. A voz de Conceição surpreendeu a todos. A governanta raramente se dirigia diretamente aos membros da família nesse tom. Carolina é sangue do sangue de seu pai. Nascida de um amor verdadeiro, não de um acordo comercial. Um silêncio pesado caiu sobre a biblioteca. Gustavo olhou para Conceição como se tivesse sido esbofeteado. Então virou-se e saiu batendo a porta. Ele está bêbado. Ricardo suspirou. Vou falar com ele quando estiver sóbrio. Carolina parecia abalada. Cristina aproximou-se, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Não leve para o lado pessoal. Ele está processando muita coisa de uma vez. Ela sorriu gentilmente. Os filhos sempre têm dificuldade em ver seus pais como pessoas reais, com histórias próprias. Ricardo voltou sua atenção para os documentos na mesa. Precisamos nos concentrar em encontrar Fernanda. Ele folheou algumas páginas do diário. Se ela forjou sua morte há 3 anos, deve estar vivendo sob uma nova identidade agora. Conceição assentiu. A última vez que tive notícias dela, após a morte oficial, foi através de uma carta codificada. Ela retirou do bolso um papel dobrado. Fernanda e eu tínhamos um sistema. Parecia uma carta de condolências pela própria morte. Mas continha pistas sobre para onde ela iria. Carolina pegou a carta, seus olhos percorrendo rapidamente as linhas. Encontrei paz onde o sol se põe sobre as águas. Ela leu em voz alta. O litoral. Ela foi para algum lugar no litoral. Litoral oeste.
Cristina observou. Onde o sol se põe sobre o mar. Santa Catarina, talvez. Ricardo assentiu. Uma esperança renovada em seu peito. Vamos revisar o escritório de Luciana também. Ele decidiu. Se ela pretendia confessar antes de morrer, pode haver pistas lá. O escritório de mamãe. A voz de Amanda soou da porta, onde ela estava parada com uma expressão indignada. O que pensa que vai fazer lá? Ricardo encarou a filha, percebendo que estava prestes a enfrentar outra batalha familiar. Amanda, há coisas sobre sua mãe que você não sabe. Sei o suficiente para entender que você está traindo a memória dela ao trazer essa intrusa para nossa casa. Amanda apontou para Carolina. Seus olhos brilhando de raiva. Amanda, Ricardo começou, mas Carolina o interrompeu. Não somos inimigas, ela disse, surpreendendo a todos. Sua mãe fez parte de algo terrível, sim, mas no final, ela queria fazer a coisa certa. Ela queria a verdade, assim como nós. Amanda pareceu momentaneamente desarmada pela abordagem direta. Teno, como se atreve a falar dela? Você nem a conheceu. Mas você a conheceu. Carolina continuou, sua voz suave. E tenho certeza de que ela te amou muito. Assim como minha mãe me amou. As duas fizeram o que puderam com as circunstâncias que tinham. Algo na sinceridade de Carolina pareceu tocar Amanda, que franziu o senho, confusa. O escritório está do jeito que ela deixou, ela finalmente disse, virando-se para sair. Faça o que quiser. Quando Amanda saiu, Ricardo olhou para Carolina com um novo respeito. Você tem um jeito com as palavras. Lembra sua mãe nesse aspecto. Carolina sorriu tristemente. Se formos mexer nas coisas de Luciana, devemos ser discretos. Cristina alertou. Roberto não pode suspeitar do que estamos fazendo. Ricardo assentiu, pegando o diário de Conceição e guardando-o dentro da pasta que segurava. Esta noite, depois que todos estiverem dormindo, decidiu. Finalmente vamos descobrir o que aconteceu com Fernanda e trazê-la de volta. A noite caiu sobre a mansão Almeida como um manto de veludo negro. Um silêncio pesado pairava pelos corredores, quebrado apenas pelo ocasional rangido da madeira antiga. O relógio da sala de estar bateu 2 da manhã, quando Ricardo, Carolina e Conceição se encontraram no corredor que levava ao escritório de Luciana. Tem certeza que todos estão dormindo, sussurrou Carolina, enquanto Ricardo destrancava a porta com uma chave que mantinha em seu chaveiro. Amanda tomou um sonífero. Quanto a Gustavo, saiu há horas. Provavelmente só voltará ao amanhecer. Ricardo respondeu, empurrando suavemente a porta. O escritório permanecia exatamente como Luciana o deixara quase 1 ano atrás. Os livros cuidadosamente organizados nas estantes, o perfume dela ainda sutilmente presente no ar, as fotografias da família em porta-retratos de prata sobre a escrivaninha. Ricardo hesitou na soleira, como se entrar naquele espaço fosse a confirmação final de uma traição. Não sua, mas de Luciana. E eu nunca entrava aqui sem ser convidado, ele comentou, mais para si mesmo que para as 2 mulheres. Mesmo depois da morte dela, respeitei este espaço. Conceição colocou gentilmente a mão em seu ombro. Ela queria que você soubesse a verdade no final, Sr. Ricardo. Estamos honrando seu último desejo. Carolina, que se mantivera silenciosa, caminhou até a escrivaninha de mogno e observou as fotografias. Luciana, elegante e fria, abraçando seus filhos, Ricardo ao lado dela, uma mão possessiva em seu ombro, sorrisos que não alcançavam os olhos de nenhum dos dois. Vocês não pareciam felizes. Ela observou suavemente. Ricardo suspirou. Não éramos, mas com o tempo, estabelecemos uma parceria. O amor nunca existiu, mas havia respeito. Ou assim pensei. Conceição dirigiu-se a uma estante específica. Luciana guardava seus documentos mais importantes atrás destes livros. Ela removeu uma fileira de enciclopédias, revelando um pequeno cofre embutido na parede. O código sempre foi a data de nascimento de Amanda. Ricardo digitou os números, surpreso por nunca ter descoberto aquele esconderijo nos anos de casamento. O cofre abriu-se com um clique suave, revelando pastas, documentos e um pequeno diário encadernado em couro vermelho. O diário dela, Conceição apontou. Foi ali que ela começou a registrar a verdade nos últimos meses de vida. Carolina e Ricardo trocaram olhares,
Havia algo perturbador em invadir os pensamentos mais íntimos de uma mulher que não podia mais se defender. Ainda assim, a necessidade de respostas superava qualquer hesitação. Ricardo abriu o diário nas últimas páginas escritas. A caligrafia de Luciana mais trêmula que o habitual devido à doença. O câncer está se espalhando mais rápido que os médicos previram. Não tenho mais tempo para consertar os erros do passado. Ricardo merece saber a verdade sobre Fernanda, sobre a filha que nunca conheceu. Se ao menos eu tivesse a coragem de contar. Roberto me visitou hoje, percebeu minhas intenções, ameaçou destruir o futuro de Gustavo. E Amanda, se eu abrir a boca, diz que fará parecer que eu participei ativamente de tudo. E não é mentira. Meus filhos me odiariam se soubessem o que fiz para garantir meu casamento com Ricardo. As ameaças, as mentiras, o plano original que, graças a Deus, Conceição impediu. Perdoe-me, Ricardo. Perdoe-me, Carolina, criança que nunca conheci, e perdoe-me, Fernanda, por roubar tantos anos de felicidade de vocês. Carolina afastou-se, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Ricardo continuou lendo, seu rosto empalidecendo a cada palavra. Aqui diz que ela escondeu evidências em Campos do Jordão, na casa de campo. Ele finalmente falou, fechando o diário. Cartas originais de Fernanda, documentos. Conceição assentiu. Sim, a casa que raramente vocês visitavam. Luciana achava que seria o lugar mais seguro. Longe dos olhos de Roberto, o celular de Carolina vibrou repentinamente, fazendo-o sobressaltar. Ela olhou para a tela, franzindo o senho. É tia Cristina, atendendo a uma ligação às 2 da manhã. Ela atendeu rapidamente, colocando no viva voz. Carolina, a voz de Cristina soava urgente. Vocês precisam ir para Campos do Jordão imediatamente. Roberto acaba de sair da minha casa. Fez perguntas sobre o que sabemos. Tenho certeza que está indo para lá destruir as evidências. Ricardo já estava em movimento antes mesmo de Cristina terminar. Como ele descobriu, Gustavo. A voz de Cristina tremeu. Ele esteve aqui mais cedo, bêbado, fazendo acusações. Deve ter falado com Roberto depois. Um palavrão escapou dos lábios de Ricardo, algo que Carolina nunca o imaginara dizendo. Vamos agora, ele decidiu. Conceição, fique aqui e cuide de Amanda. Não deixe que ela perceba nada estranho. A governanta assentiu, preocupação evidente em seu rosto enrugado. Tenham cuidado. Roberto não é um homem que aceita perder. A estrada para Campos do Jordão serpenteava pela Serra da Mantiqueira, escura e perigosa àquela hora da madrugada. Ricardo dirigia seu Range Rover em velocidade máxima, os nós dos dedos brancos de tensão ao redor do volante. Carolina, ao seu lado, alternava entre ligar para Cristina e verificar a localização da casa no GPS. Estamos a 20 minutos, ela informou, tensa. Acha que chegaremos a tempo? Ricardo não respondeu, concentrando-se na estrada. Sua mente girava com todas as revelações, com a traição de Gustavo, com a perspectiva de finalmente encontrar provas concretas sobre o paradeiro de Fernanda. Quando finalmente dobraram na estrada privativa que levava à casa de campo, um clarão alaranjado cortou a escuridão da noite. Chamas. Meu Deus! Carolina exclamou. Ele incendiou a casa. Ricardo acelerou pelo caminho de terra, o coração batendo descompassadamente. Ao se aproximarem, viram o carro de Roberto estacionado a uma distância segura, e o próprio parado observando as chamas consumirem a estrutura de madeira. Ricardo freou bruscamente, saltando do veículo ainda em movimento. Roberto! Seu grito cortou o crepitar do fogo. O homem virou-se, surpreso por um momento, antes de sua expressão se transformar em uma máscara de desdém, à luz das chamas. Seu rosto parecia o de um demônio. Tarde demais, cunhado. Ele sorriu, os olhos refletindo o brilho alaranjado do incêndio. Todas as provas que sua querida esposa escondia acabam de virar cinzas. Ricardo avançou, a fúria transbordando de cada poro. Seu desgraçado, você ameaçou Fernanda por 2 décadas. Forçou-a a viver escondida. Privou-me da minha filha. Roberto riu, um som gelado que contrastava com o calor das chamas. Não seja tão dramático. Foi um favor que fiz a você. Uma secretariazinha grávida teria destruído sua reputação. O império que herdou.
O casamento com Luciana garantiu as alianças que mantiveram as empresas Almeida no topo. Você deveria me agradecer, Carolina, que se aproximara silenciosamente, entrou no campo de visão de Roberto. Ameaçou matar minha mãe e a mim para preservar sua posição. Que tipo de monstro é você? Roberto estudou-a com desprezo. A bastardinha em pessoa. Você é igualzinha à sua mãe. Mesma ingenuidade. Mesma arrogância de achar que merecia um lugar entre os Almeida. Ricardo avançou mais um passo, mas Roberto rapidamente sacou uma arma do casaco. Não tão rápido, cunhado. Ele apontou o revólver para Carolina. Vim aqui para acabar com as evidências, mas parece que o destino me entregou um bônus. A filha que você nunca deveria conhecer. O mundo pareceu congelar naquele instante. Ricardo colocou-se instintivamente na frente de Carolina, encarando o cano da arma. Abaixe isso, Roberto. Você não quer adicionar assassinato à sua lista de crimes. Crimes. Roberto zombou. Tudo que fiz foi proteger os interesses da família. Minha irmã merecia ser a única esposa de Ricardo Almeida, e meus sobrinhos os únicos herdeiros legítimos. O som distante de outro veículo se aproximando fez Roberto hesitar. Faróis cortaram a escuridão da estrada. Parece que temos companhia. Ele sorriu, recuando em direção ao seu carro. Nos veremos em breve. Cunhado, esta história ainda não acabou. Antes que Ricardo pudesse reagir, Roberto entrou em seu veículo e acelerou, sumindo pela estrada secundária que contornava a propriedade. O carro que se aproximava era de Cristina, que parou bruscamente ao ver a casa em chamas. "Oh, meu Deus!" ela exclamou, saindo apressadamente. "Vocês estão bem?" Ricardo abraçou Carolina protetoramente. "Sim, mas Roberto fugiu. E a casa?" Cristina sorriu, para a surpresa de ambos, e abriu o porta-malas de seu carro, revelando uma caixa grande. "Ele chegou tarde demais", ela explicou. "Eu vim aqui ontem, assim que começamos a investigar. Sabia que este seria o primeiro lugar que Roberto procuraria." Carolina aproximou-se da caixa, esperança iluminando seu rosto. "Você salvou as evidências." Cristina assentiu, abrindo a caixa para revelar pastas, cartas amareladas e uma antiga fotografia emoldurada. Na imagem, uma jovem Fernanda, com o ventre levemente arredondado pela gravidez. Sorria para a câmera. "Não só salvei, como encontrei algo ainda mais valioso." Cristina retirou um envelope selado, endereçado a Ricardo com a caligrafia elegante de Fernanda. "A carta que Fernanda realmente escreveu para você, Ricardo. A que nunca foi entregue." Ao longe, ouviram sirenes se aproximando. Provavelmente alguém nas propriedades vizinhas havia avistado o incêndio e chamado os bombeiros. Ricardo pegou a carta com mãos trêmulas, sentindo que finalmente estava prestes a conhecer a verdade completa. Carolina colou-se ao seu lado, igualmente ansiosa, enquanto às suas costas, o fogo continuava consumindo o que restava de décadas de mentiras. O escritório de advocacia Mendes em Associados ocupava todo o último andar de um edifício comercial no coração financeiro de São Paulo. Dentro da elegante sala de reuniões com vista panorâmica para a cidade, o Dr. Carlos Mendes, advogado pessoal da família Almeida há mais de 30 anos, acomodava-se à cabeceira da mesa de mogno, ladeado por seus assistentes. Seus olhos experientes estudavam os rostos tensos ao redor da mesa. De um lado, Ricardo e Carolina, unidos como pai e filha apesar do pouco tempo de convivência. Do outro, Amanda e Gustavo, a primeira com expressão fechada, o segundo visivelmente desconfortável, evitando o olhar acusador do pai. Conceição e Cristina completavam o grupo, sentadas discretamente próximas à porta. "Estamos todos aqui para a leitura de um documento especial deixado por Dona Luciana Moreira Almeida, D.O.D." Mendes iniciou, sua voz grave preenchendo a sala. Trata-se de uma declaração e confissão juramentada. Registrada em cartório 3 dias antes de seu falecimento, Gustavo endireitou-se na cadeira, surpreso. "Que confissão? Ninguém nos informou sobre isso." Sua mãe deixou instruções específicas para que este documento só fosse revelado caso certas circunstâncias se concretizassem. O advogado ajustou os óculos. Particularmente, a aparição de Carolina Santos na vida da família Almeida. Amanda soltou uma risada amarga. "Então ela sabia. Mamãe sabia sobre... ela." Apontou para Carolina sem olhá-la diretamente. "Sim,
Dona Luciana sempre soube. Dotre. Mendes retirou um envelope lacrado de sua pasta e deixou este testemunho como forma de redenção, foram suas palavras, Ricardo, que se mantivera em silêncio. Apertou brevemente a mão de Carolina sob a mesa. Ambos haviam esperado este momento desde que leram a carta de Fernanda. Salva das chamas por Cristina, aquele documento era a peça final do quebra-cabeça. Com sua permissão, iniciarei a leitura. Doer. Mendes abriu o envelope e desdobrou várias páginas cuidadosamente datilografadas e assinadas. Eu, Luciana Moreira Almeida, em pleno gozo de minhas faculdades mentais, declaro o seguinte. Em fevereiro de 1999, participei ativamente de um plano para separar Ricardo Almeida de sua então noiva, Fernanda Oliveira, que esperava um filho dele. Este plano foi concebido por Dona Beatriz Almeida, mãe de Ricardo, e executado por mim e meu irmão, Roberto Moreira. Nossa intenção inicial, proposta por Roberto, era provocar um acidente fatal que eliminaria Fernanda e a criança que ela esperava, Beatriz, obcecada pela pureza da linhagem Almeida e pela aliança comercial com minha família, concordou com o plano. Devo esclarecer que a governanta Conceição Soares, ao descobrir nossas intenções, alertou Fernanda e ajudou-a a fugir, salvando sua vida e a da criança que hoje deve ser uma mulher de aproximadamente 23 anos. Ricardo foi levado a acreditar que Fernanda o abandonara voluntariamente através de uma carta forjada por mim. Imitando sua caligrafia, a verdadeira carta que Fernanda deixou para Ricardo, explicando a situação e expressando seu amor, foi interceptada por Roberto e nunca entregue. Após o desaparecimento de Fernanda, aproveitamos a vulnerabilidade emocional de Ricardo para concretizar nosso casamento. Previamente arranjado por nossas famílias durante 23 anos de matrimônio. Mantive esse segredo, mesmo sabendo da infelicidade que causou. Roberto continuou monitorando Fernanda ao longo dos anos, ameaçando-a sempre que havia qualquer indício de que ela pudesse contatar Ricardo. Quando descobri minha doença terminal, comecei a questionar minhas escolhas e considerei revelar a verdade a Ricardo. Roberto, temendo perder sua posição nas empresas Almeida, intensificou sua vigilância e ameaças, não apenas a Fernanda, mas também a mim e, indiretamente, a nossos filhos. Deixo este documento como confissão e pedido de perdão. A Carolina, filha de Ricardo e Fernanda. Peço perdão por ter sido cúmplice na separação de seus pais. A Ricardo, por viver uma mentira ao seu lado por mais de 2 décadas. A meus filhos, Gustavo e Amanda, por não ter tido a coragem de construir nosso lar sobre alicerces de verdade. Ricardo tem o direito de conhecer sua filha e reencontrar Fernanda. Se esse for seu desejo, Carolina tem o direito de ser reconhecida como filha legítima de Ricardo Almeida, com todos os privilégios legais que isso acarreta. A última informação que tive, através de Roberto, é que Fernanda estava vivendo sob o nome de Mariana Santos em São Paulo, após anos em Poços de Caldas. Se este documento estiver sendo lido, é porque de alguma forma pai e filha se encontraram, e peço que usem esta confissão para fazer justiça e buscar a paz que lhes foi negada por tanto tempo. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala quando Doer Mendes terminou a leitura. Cristina enxugava discretamente uma lágrima. Enquanto Conceição mantinha o olhar baixo, absorvendo o peso da confirmação oficial de tudo que já sabia, Amanda foi a primeira a quebrar o silêncio, sua voz trêmula. Mamãe participou disso, de um plano para matar alguém. Ela era jovem, Amanda. Ricardo falou suavemente. Manipulada por Roberto e sua avó Beatriz. No final, buscou redenção. Gustavo levantou-se abruptamente, cambaleando ligeiramente, o rosto pálido. Você sabia, ele apontou acusadoramente para Ricardo. Quando começou a investigar, você já sabia de tudo isso. Não, Gustavo. Ricardo manteve a calma. Descobri aos poucos, assim como vocês estão descobrindo agora. E quanto ao tio Roberto? Amanda perguntou, sua voz mais firme. Ele tentou matar essa mulher. E a própria sobrinha. Ela olhou para Carolina com novos olhos, como se finalmente compreendesse a gravidade da situação. Roberto está foragido desde o incidente em Campos do Jordão, Ricardo informou. Não, a polícia o está procurando por tentativa de homicídio e destruição de provas, Dr. Mendes pigarreou, chamando a atenção de todos. Há ainda um adendo ao documento.
Ele virou a última página. Dona Luciana anexou uma informação que obteve nos últimos dias de vida, através da enfermeira que cuidava dela. Todos os olhares se voltaram para o advogado. Segundo este adendo, Fernanda Oliveira não faleceu há 3 anos, como consta nos registros oficiais. Ela forjou sua própria morte, quando Roberto descobriu seu paradeiro novamente. A enfermeira de Dona Luciana era prima de uma funcionária do hospital onde Fernanda supostamente faleceu, e confirmou que o atestado de óbito foi falsificado. Carolina levou a mão à boca, sufocando um soluço. Minha mãe está viva. Sua voz era apenas um sussurro. De acordo com este documento, sim. DDR, Mendes confirmou. Luciana escreveu que, segundo a enfermeira, Fernanda planejava desaparecer completamente, mas deixou o anel com Carolina como uma forma de eventualmente permitir que a verdade viesse à tona. Ricardo segurou firmemente a mão de Carolina, ambos assimilando a magnitude daquela revelação. Onde ela está? Ricardo perguntou, sua voz embargada de emoção. Luciana sabia do ar. Mendes balançou a cabeça. Infelizmente não. Apenas menciona que Fernanda pretendia ir para um lugar onde o sol encontra o mar. Sem mais detalhes. Santa Catarina. Conceição falou pela primeira vez, atraindo todos os olhares. As cartas codificadas que recebi depois da morte dela falavam do sol se pondo no mar. Ela deve estar em alguma cidade litorânea de Santa Catarina, Amanda, que estivera absorvendo todas aquelas informações em silêncio. Virou-se para Carolina. Você realmente não sabia que sua mãe estava viva? Carolina sacudiu a cabeça, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Achei que a perdi há 3 anos. Tenho visitado seu túmulo todos os meses desde então. Algo na vulnerabilidade daquela confissão pareceu tocar Amanda, cujos olhos normalmente frios suavizaram-se. Gustavo, que estivera inquieto durante toda a reunião, finalmente falou, sua voz estranhamente sóbria. Mamãe me contou. As palavras caíram como bombas na sala silenciosa. No leito de morte, ela me chamou e contou sobre Fernanda, sobre você. Ele olhou diretamente para Carolina. Implorou que eu não impedisse papai de encontrá-la se a verdade viesse à tona. Ricardo encarou o filho, incrédulo. E mesmo assim você contou tudo para Roberto, sabendo o que ele havia feito. Gustavo baixou o olhar, a vergonha evidente em seu rosto. Eu estava com raiva, confuso. Não queria acreditar. Ele respirou fundo. Quando percebi o que tio Roberto planejava fazer, tentei ligar para te avisar, mas você já estava a caminho de Campos do Jordão. Cristina, que observava a cena com atenção, levantou-se. Ricardo, se Fernanda está em Santa Catarina, precisamos encontrá-la antes que Roberto a alcance. Ele está desesperado agora, mais perigoso do que nunca. R. Mendes assentiu gravemente. Com esta confissão, podemos obter mandados de prisão contra Roberto. Já acionei as autoridades, mas ainda há o risco de ele tentar algo contra Fernanda antes de ser capturado. Ricardo levantou-se, uma nova determinação em seu olhar. Vamos para Santa Catarina imediatamente. Ele olhou para Carolina. Vamos encontrar sua mãe. Nossa família finalmente estará completa, enquanto todos se preparavam para sair. Amanda aproximou-se timidamente de Carolina. Eu posso ir também? Ela perguntou, surpreendendo a todos. Quero conhecer essa mulher que mamãe achou importante o suficiente para deixar uma confissão. Carolina, depois de um momento de surpresa, assentiu, um pequeno sorriso formando-se em seus lábios. Claro, acho que ela gostaria de conhecer todos nós. O grupo deixou o escritório com uma nova esperança. Por trás deles, o sol começava a se pôr sobre São Paulo, lançando um brilho dourado sobre a cidade. O mesmo sol que, em algum lugar no litoral de Santa Catarina, iluminava uma mulher que passara mais de 2 décadas escondida, esperando o momento em que poderia, finalmente, voltar para casa. O jato particular dos Almeida cortava o céu azul em direção ao sul do Brasil. Ricardo olhava pensativamente pela janela, observando as nuvens abaixo deles. 24 anos de separação estavam prestes a terminar, e a ansiedade que sentia era quase insuportável. No assento ao seu lado, Carolina folheava as cartas que Fernanda enviara a Conceição ao longo dos anos, correspondências que a governanta guardara meticulosamente e agora serviam como um mapa emocional da vida que mãe e filha levaram longe dos Almeida. Ela sempre perguntava sobre você,
Carolina comentou suavemente, mostrando a Ricardo uma das cartas. Em cada carta, queria saber como você estava, se era feliz. Ricardo sorriu tristemente. E o que Conceição respondia? Meias verdades, aparentemente. Carolina apontou para outra carta. Dizia que você estava bem, construindo seu império, mas nunca mencionou seu casamento com Luciana, ou o nascimento de Gustavo e Amanda. Do outro lado do corredor, Amanda fingia dormir, mas na verdade escutava cada palavra trocada entre o pai e a recém-descoberta meia-irmã. Seus sentimentos eram um turbilhão confuso, raiva pela traição da mãe, ciúme da relação que Ricardo já demonstrava com Carolina, e uma curiosidade quase dolorosa sobre a mulher que havia sido o verdadeiro amor de seu pai. Gustavo, sentado mais atrás, mantinha-se isolado, o olhar perdido na paisagem que passava rapidamente pela janela. O peso de sua traição, ter alertado Roberto sobre as investigações, pesava em seus ombros. Sabia que poderia ter causado uma tragédia irreparável, e agora buscava uma forma de redenção que talvez nunca encontrasse. Cristina, observando discretamente a dinâmica familiar, sorriu para si mesma. Apesar de toda a dor e dos segredos, havia algo profundamente correto naquele momento, como se peças de um quebra-cabeça finalmente estivessem se encaixando, mesmo que de forma imperfeita. Chegamos a um impasse, Ricardo anunciou. Depois de uma ligação com os investigadores, temos 3 possíveis localizações em Santa Catarina, onde Fernanda pode estar vivendo sob nova identidade. Ele espalhou um mapa sobre a mesa dobrável do jato, marcando 3 pontos no litoral catarinense: Garopaba, Imbituba e Laguna, todas cidades pequenas. Todas com vista para o pôr do sol sobre o mar. Como vamos verificar todas a tempo? Perguntou Amanda, abandonando a pretensão de estar dormindo. Se o tio Roberto ainda não foi capturado, ele também pode estar procurando por ela. Ricardo olhou para a filha mais nova, percebendo sua participação como o primeiro sinal positivo em dias. Vamos nos dividir. Cristina e eu iremos para Garopaba, que parece ser a localização mais provável baseada nas pistas que temos. Carolina e Amanda verificarão em Bituba. E Gustavo? Posso ir sozinho para a Laguna. Gustavo interrompeu, falando pela primeira vez durante o voo. Quero ajudar. Preciso ajudar. Ricardo estudou o filho por um momento. Então assentiu. Todos manteremos contato constante. Ao primeiro sinal de qualquer coisa suspeita, acionamos a polícia local. Roberto foi oficialmente denunciado. Há mandados de prisão em seu nome em todo o país. O piloto anunciou que iniciariam a descida para o aeroporto de Florianópolis. Carolina guardou cuidadosamente as cartas e olhou para Ricardo. E se ela não quiser nos ver? E se todo esse tempo escondida a fez? Diferente. A vulnerabilidade na voz dela tocou Amanda, que surpreendeu a todos respondendo. Se ela guardou aquele anel por todos esses anos e o deu a você especificamente para que encontrasse seu pai, ela quer ser encontrada. Seu tom era suave, sem o habitual sarcasmo. Sua mãe planejou isso, Carolina. Ela estava apenas esperando o momento certo. Carolina olhou para a meia-irmã com gratidão, um pequeno sorriso formando-se em seus lábios. Era o início frágil de um entendimento entre elas. Garopaba revelou-se uma pequena cidade praiana de beleza surpreendente. Casas coloridas espalhavam-se pelas encostas que desciam até o mar, enquanto pescadores trabalhavam em seus barcos na praia principal. Ricardo e Cristina instalaram-se em uma pousada discreta, de onde coordenariam as buscas. Temos pouca informação para trabalhar. Ricardo comentou frustrado, enquanto examinava os relatórios dos investigadores. Sabemos apenas que ela provavelmente usa um novo nome. Trabalha como voluntária em algum tipo de organização comunitária e vive próxima ao mar. Cristina observava os pescadores retornando com suas redes. Uma cidade pequena como esta. Alguém deve conhecê-la. Fernanda sempre teve um jeito especial com as pessoas. Uma presença que não passa despercebida mesmo quando ela tenta se esconder. Em Imbituba, Carolina e Amanda visitavam o 3º centro comunitário do dia. A princípio desconfortáveis uma com a outra, haviam estabelecido uma trégua silenciosa. Unidas pelo objetivo comum, estamos procurando uma mulher de aproximadamente 45 anos, cabelos possivelmente grisalhos, que trabalha como voluntária. Carolina explicou à recepcionista. Deve ter se mudado para cá nos últimos 3 anos. Temos muitas voluntárias que se encaixam nessa descrição.
A recepcionista sorriu confusa. Pode ser mais específica, Amanda? Percebendo o impasse, retirou da bolsa a antiga fotografia de Fernanda que Cristina havia salvado do incêndio. Ela se parece com esta mulher, mas mais velha agora, explicou, surpreendendo Carolina com sua iniciativa. É muito importante que a encontremos. A recepcionista estudou a foto, então balançou a cabeça. Sinto muito, não reconheço. Mas vocês poderiam tentar o Centro de Preservação Marinha na Praia do Rosa? Muitos dos novos moradores acabam trabalhando ou voluntariando lá. Ao saírem do centro comunitário, Carolina olhou curiosamente para Amanda. Por que está me ajudando tanto? Pensei que me odiasse. Amanda caminhou em silêncio por alguns passos antes de responder. Eu te odiei no início. Ou pelo menos a ideia de você. Ela ajustou os óculos escuros, escondendo os olhos. Mas depois da confissão da minha mãe, percebi que somos ambas vítimas desta história. E... hesitou. Nunca vi meu pai tão vivo quanto nos últimos dias, desde que te encontrou. Carolina sorriu timidamente, tocada pela honestidade inesperada. Obrigada. Isso significa muito. Em Laguna, Gustavo sentiu-se completamente perdido. Não estava acostumado a investigações ou trabalho de campo. Seu habitat natural eram salas de reunião e festas da alta sociedade. Ainda assim, estava determinado a provar seu valor. Percorreu hospitais, postos de saúde e organizações não governamentais mostrando a foto de Fernanda. Mas sem sucesso, a culpa o corroía a cada passo. Se algo acontecesse a esta mulher por causa de sua traição, jamais se perdoaria, quando o sol começou a se pôr. Gustavo parou em um pequeno café à beira-mar para reportar seu progresso. Ou a falta dele. A Ricardo, enquanto esperava a ligação conectar, observou distraidamente uma mulher que caminhava sozinha na praia, observando o horizonte. Havia algo familiar em sua postura, na forma como o vento agitava seus cabelos grisalhos. Gustavo desligou o telefone sem completar a chamada e aproximou-se lentamente da praia, seu coração acelerando. O celular de Ricardo tocou enquanto ele e Cristina jantavam em um restaurante simples à beira-mar em Garopaba. Era Amanda, sua voz trêmula de excitação. Pai, encontramos uma pista. Ela falou rapidamente. No Centro de Preservação Marinha, uma mulher chamada Helena Martins começou a trabalhar como voluntária há 2 anos. A descrição combina perfeitamente. E uma funcionária reconheceu a foto. Apesar do tempo passado, Ricardo levantou-se imediatamente, fazendo sinal para Cristina. Onde exatamente? Praia do Rosa, entre Imbituba e Garopaba. Estamos indo para lá agora. Ricardo mal havia desligado quando o telefone tocou novamente. Era Gustavo. Pai, sua voz estava estranhamente calma. Encontrei-a. Um silêncio momentâneo. O quê? Tem certeza? Absoluta. Gustavo respirou fundo. Estou olhando para ela agora mesmo. Caminhando na praia em Laguna. É ela. Pai. É Fernanda. Ricardo sentiu suas pernas fraquejarem, precisando apoiar-se na mesa. Depois de 24 anos, Fernanda havia sido encontrada. Não se aproxime. Ele instruiu o filho. Mande-me sua localização exata e espere. Estamos indo para aí agora. Cristina já estava chamando o garçom para pagar a conta. Sua expressão misturando alegria e apreensão. Avise Carolina. Ela sugeriu. Ela merece estar lá. Ricardo assentiu, digitando rapidamente uma mensagem para a filha mais velha, enquanto sua mente girava com a perspectiva do iminente reencontro. Tantas palavras não ditas, tantos anos perdidos, tantos sentimentos reprimidos. Enquanto se dirigiam apressadamente ao carro, Ricardo não conseguia afastar um temor persistente de que algo ainda pudesse dar errado. Roberto ainda estava à solta, e a história já havia demonstrado que ele faria qualquer coisa para manter seus segredos. Temos que ser rápidos. Cristina, Ricardo murmurou enquanto acelerava pela estrada costeira. Tenho um mau pressentimento. Em Laguna, sentado em seu carro estacionado com vista para a praia, Gustavo observava a mulher que agora sentara-se na areia, contemplando o pôr do sol. Sua determinação em se redimir o levara a encontrar Fernanda, mas também o colocara em uma posição perigosa, pois do outro lado da praia, parcialmente oculto por rochas costeiras, outro carro estava estacionado, e em seu interior, Roberto Moreira observava a mesma mulher.
A raiva e o desespero contorcendo seu rosto em uma máscara de ódio. O pôr do sol em Laguna tingia o céu com tons alaranjados e púrpura. Refletindo-se nas águas calmas do mar, Fernanda, agora conhecida como Helena Martins, permanecia sentada na areia, os joelhos abraçados contra o peito, observando o espetáculo natural com olhos contemplativos. Aos 45 anos, ainda mantinha a beleza que cativara Ricardo um quarto de século antes. Apesar dos cabelos agora grisalhos e das linhas de expressão que marcavam seu rosto, Gustavo, dentro do carro, não conseguia desviar o olhar daquela mulher, que, sem saber, era parte fundamental da história de sua família. Vê-la ali, tão real e humana, transformava toda a narrativa que construíra mentalmente. Não era uma rival, uma ameaça à herança ou ao legado de sua mãe. Era apenas uma mulher que sofrera tanto quanto todos eles. Seu telefone vibrou. Era Carolina. "Estamos a 15 minutos, por favor. Não a perca de vista." Do outro lado da praia, Roberto observava a mesma cena com intensidade predatória. Seu plano original desmoronara. Destruir todas as evidências, eliminar as testemunhas, manter seu lugar privilegiado no Império Almeida. Agora, acuado como um animal ferido, não tinha mais nada a perder. Saiu lentamente do carro, a arma pesada no bolso interno do paletó. Anos de ódio e obsessão cristalizavam-se em uma última missão desesperada. Gustavo percebeu o movimento. A princípio não reconheceu a figura distante que caminhava na direção de Fernanda, mas algo em sua postura, determinada, ameaçadora, acendeu um alerta, focando melhor. Sentiu o sangue gelar nas veias. Roberto. Sem pensar duas vezes, Gustavo saiu do carro e correu pela areia. Ricardo e os outros ainda estavam longe, e a polícia, alertada por eles, provavelmente a caminho. Mas naquele momento, ele era a única pessoa que poderia impedir uma tragédia. "Helena!" gritou, usando o nome falso que a mulher adotara. Fernanda virou-se, surpresa ao ouvir seu nome atual sendo chamado por uma voz masculina desconhecida. Viu um jovem correndo em sua direção, seguido por um homem mais velho que se aproximava pelo lado oposto da praia. Ela se levantou rapidamente, o instinto de autopreservação cultivado por anos de fuga, alertando-a para o perigo. "Quem é você?" perguntou quando Gustavo se aproximou, ofegante. "Não há tempo para explicar." Ele apontou para Roberto, que agora apressava o passo. "Aquele homem quer machucá-la. Precisamos sair daqui agora." O rosto de Fernanda empalideceu ao reconhecer Roberto Moreira, o homem que transformara sua vida em um pesadelo interminável. "Como me encontraram?" Sua voz era apenas um sussurro. "Helena!" A voz de Roberto cortou o ar, fria e ameaçadora. Ele estava a apenas 20 metros de distância agora, a mão dentro do paletó. Ou devo dizer, Fernanda. Gustavo posicionou-se instintivamente entre Fernanda e seu tio, um ato de coragem que surpreendeu até a ele mesmo. "Acabou, tio Roberto. A polícia está a caminho. Todos já sabem o que você fez." Roberto riu, um som desprovido de humor. "Gustavo, meu sobrinho, vejo que decidiu escolher o lado errado desta história." Seus olhos, injetados de fúria, fixaram-se em Fernanda. "Você destruiu tudo. 24 anos mantendo você longe. E agora, tudo arruinado. Você destruiu vidas, Roberto." Fernanda falou, sua voz ganhando força. "Me forçou a criar minha filha sozinha, longe do pai dela. Me fez fingir minha própria morte. Tirou de mim tudo que eu amava. Amor." Roberto cuspiu a palavra com desdém. "Isso nunca foi sobre amor. Foi sobre poder, dinheiro, legado, coisas que você nunca entenderia." Ele sacou a arma, apontando-a diretamente para Fernanda. "Se não posso ter o que construir, ninguém terá o que deseja." O tempo pareceu desacelerar. Gustavo viu o dedo de Roberto pressionar o gatilho, e num impulso de redenção, jogou-se na frente de Fernanda. O estrondo do tiro ecoou pela praia quase vazia, assustando as gaivotas que voavam baixo. Naquele exato momento, um carro derrapou no estacionamento da praia. Ricardo, Carolina, Amanda e Cristina saltaram, correndo desesperadamente na direção dos três. Gustavo cambaleou para trás. Sentindo uma dor lancinante no ombro, Fernanda o amparou antes que caísse,
seus olhos arregalados de horror e gratidão. Roberto, percebendo os recém-chegados, apontou a arma novamente, mas antes que pudesse atirar, foi derrubado por 2 policiais que finalmente chegavam à praia, alertados pelas ligações de Ricardo. Gustavo! O grito desesperado de Amanda cortou o ar enquanto ela corria na direção do irmão ferido. E então, finalmente aconteceu. Em meio ao caos, Ricardo e Fernanda se viram frente a frente após 24 anos de separação. O tempo congelou. O barulho ao redor, os gritos, a agitação, as ondas quebrando na areia, tudo desapareceu. Existiam apenas os 2, presos em uma bolha onde o passado e o presente colidiam. Fernanda, que ensaiara mentalmente este momento milhares de vezes, descobriu-se sem palavras. Ricardo, que vivera metade de sua vida com um vazio que nada preenchia, sentiu as lágrimas escorrerem livremente pelo rosto. Fernanda. Seu nome escapou como uma oração dos lábios de Ricardo. Ela deu um passo hesitante em sua direção, então outro, até estarem a apenas um braço de distância. Ricardo. A voz dela tremeu, carregando o peso de décadas de saudade e dor. Eu nunca quis deixá-lo. Eu sei. Ele estendeu a mão, tocando levemente o rosto dela, como para confirmar que não era um sonho. Agora eu sei. O momento de reconexão foi interrompido pelo gemido de dor de Gustavo. Fernanda, ainda segurando-o parcialmente, olhou preocupada para o ferimento. Ele precisa de ajuda médica. Sua voz era firme, prática. O tiro pegou de raspão, mas está perdendo sangue, Ricardo assentiu. Voltando à realidade. Os policiais já algemavam Roberto, que lançava olhares assassinos na direção deles. Foi então que Carolina finalmente se aproximou, seus passos hesitantes, os olhos fixos na mulher que não via há 3 anos, a mãe que acreditara estar morta. Mamãe! A palavra, carregada de tanta emoção, fez Fernanda virar-se bruscamente. Seus olhos se arregalaram ao ver a filha, tão perto, tão real. Carolina, sua voz falhou. Minha filha. As 2 mulheres se olharam por um longo momento, anos de segredos, mentiras protetoras e amor incondicional pairando entre elas. Por quê? Foi tudo que Carolina conseguiu perguntar, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Por que fingiu sua morte? Por que me deixou acreditar que estava sozinha no mundo? Fernanda soltou Gustavo gentilmente, permitindo que Amanda o amparasse, e deu um passo na direção da filha, para protegê-la. Respondeu simplesmente. Roberto nos encontrou novamente, ameaçou fazer a você o que não conseguiu fazer comigo tantos anos atrás. Sua voz tremeu. Pensei que se eu desaparecesse completamente, ele perderia o interesse em você. Mas o anel. Carolina tocou instintivamente a joia em seu dedo. Por que me deixou o anel, sabendo que ele poderia me levar até meu pai, até você? Um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Fernanda. Porque sabia que era a hora da verdade, mas precisava ter certeza de que você estaria segura quando ela viesse à tona. Ela olhou para Ricardo. O anel sempre foi um símbolo do nosso amor. Sabia que Ricardo o reconheceria imediatamente. Foi um plano arriscado, Ricardo comentou, aproximando-se das 2 mulheres de sua vida. Mas funcionou, Fernanda completou, seus olhos encontrando os dele com a mesma intensidade de décadas atrás. Vocês se encontraram. O momento foi interrompido pela chegada da ambulância. Médicos correram para atender Gustavo, enquanto mais policiais cercavam a área. Precisamos ir ao hospital, Ricardo disse, relutante em se afastar de Fernanda agora que finalmente a encontrara. Ela assentiu, compreensiva. Vou com vocês. Sua mão encontrou a de Carolina, apertando-a com força. Não vou desaparecer novamente. Nunca mais. Enquanto caminhavam em direção aos carros, os últimos raios de sol desapareciam no horizonte. Roberto, algemado e escoltado por policiais, lançou-lhes um último olhar carregado de ódio. Isso não acabou. Ele rosnou ao passarem. Ricardo parou brevemente. Encarando o homem que quase destruíra sua família, acabou, Roberto. Respondeu com tranquilidade. E você perdeu, com Fernanda de um lado e Carolina do outro? Ricardo seguiu em direção ao futuro que lhes fora negado por tanto tempo.
Um futuro que, finalmente, poderiam construir juntos. 1 ano depois, a mansão dos Almeida nunca estivera tão iluminada. Centenas de pequenas luzes brancas enfeitavam o jardim, onde cadeiras decoradas com fitas de seda branca e arranjos de flores silvestres formavam um corredor natural até uma elegante estrutura de madeira entalhada. Sob ela, Ricardo aguardava, impecável em seu terno cinza claro, nervoso como um jovem em seu primeiro encontro. Conceição, sentada na primeira fileira com lágrimas de felicidade nos olhos, observava a transformação que aquela casa sofrera no último ano. O que antes era uma fortaleza fria de segredos e ressentimentos, agora pulsava com uma vida renovada, com verdade e reconciliação. O quarteto de cordas começou a tocar suavemente. Os convidados, poucos e selecionados, levantaram-se. Toda a atenção voltou-se para o início do corredor, onde Carolina apareceu, radiante em um vestido azul celeste, carregando um pequeno buquê de flores do campo. Ela sorriu para o pai e caminhou graciosamente até seu lugar ao lado dele. Finalmente, Fernanda surgiu, escoltada por Gustavo, cujo braço totalmente recuperado agora a guiava pelo corredor de flores. Seu vestido de seda champanhe, simples e elegante, refletia a luz do entardecer, seus cabelos grisalhos, que ela decidira não tingir. Cada fio cinza representa um dia que sobrevivi para chegar a este momento, dizia. Estavam elegantemente presos em um coque solto, ao lado de Gustavo. Amanda caminhava, carregando as alianças. A jovem que antes olhava para Fernanda com desconfiança, agora sorria genuinamente, completamente transformada pela jornada do último ano. Ricardo não conseguia desviar os olhos de Fernanda. 25 anos depois de seu primeiro noivado interrompido, finalmente estavam ali, realizando o sonho que acreditavam perdido para sempre. Quando chegou ao altar, Fernanda entregou seu buquê a Carolina e segurou as mãos de Ricardo. Ambos usavam o mesmo sorriso nervoso, como se fossem novamente aqueles jovens apaixonados de décadas atrás. Quando minha avó me entregou este anel, Ricardo começou seu voto, sua voz embargada de emoção. Ela disse que ele simbolizava um amor que transcende o tempo e as adversidades. Eu não compreendi plenamente o significado disso até agora. Ele olhou para o anel de esmeralda que Carolina segurava em uma pequena almofada, o mesmo anel que, ironicamente, se tornara o catalisador do reencontro. Fernanda, este anel nos separou e nos reuniu. Foi testemunha silenciosa de nossa história, mantendo viva a promessa que um dia fiz. Hoje, renovo essa promessa com a certeza de que nada mais poderá nos separar. Fernanda sorriu entre lágrimas. Quando fui forçada a deixá-lo, levei apenas 2 coisas comigo: este anel e o amor que crescia em meu ventre. Ela olhou brevemente para Carolina. Ambos mantiveram minha esperança viva nos dias mais escuros. O anel era a prova tangível de que nosso amor existiu, e nossa filha era a promessa de que ele continuaria existindo. Mesmo que em segredo, ela respirou fundo, visivelmente emocionada. Hoje, não carrego mais segredos ou medos. Hoje, ofereço a você não apenas meu futuro, mas também todo o passado que nos foi roubado. Prometo transformar cada momento perdido em um futuro pleno de amor. Ricardo, Carolina, em seu papel de condutora da cerimônia. Enxugou discretamente uma lágrima antes de continuar o ritual. Este anel, ela falou, sua voz clara preenchendo o jardim. Percorreu um longo caminho para voltar ao lugar onde pertence. Das mãos de Dona Leonor para as mãos de Ricardo, das mãos de Ricardo para o dedo de Fernanda para mim. E finalmente, hoje, completando o ciclo, voltando ao dedo de minha mãe pelas mãos de meu pai, ela entregou o anel a Ricardo, que o deslizou no dedo anular de Fernanda. O mesmo gesto que fizera 25 anos antes, desta vez com a bênção de todos ao seu redor. Com este anel, ele declarou solenemente: renovo minha promessa de amor eterno, selando um círculo que nunca deveria ter sido quebrado, Fernanda. Através de lágrimas de felicidade, pegou a outra aliança e a colocou no dedo de Ricardo. Com este anel, repetiu, prometo que nada mais nos separará, nem tempo, nem distância, nem conspirações, nem apenas a morte, em seu tempo devido, quando tivermos vivido plenamente o amor que nos foi negado por tanto tempo. Carolina, concluindo a cerimônia,
proclamou, pelo poder que me foi conferido e, mais importante, pelo poder do amor que atravessou décadas para chegar a este momento, eu os declaro marido e mulher. As palmas e exclamações de alegria ecoaram pelo jardim quando Ricardo e Fernanda se beijaram. Um beijo que carregava o peso de 24 anos de separação e a promessa de um futuro compartilhado. Na recepção íntima que se seguiu, Conceição aproximou-se do casal, seus olhos brilhando de emoção. Finalmente, a história termina como deveria. A idosa governanta sorriu, apertando as mãos de ambos. Dona Beatriz e Luciana, onde quer que estejam, devem estar vendo que o verdadeiro amor sempre encontra seu caminho. Ricardo abraçou a governanta com carinho. Sem você, Conceição, não haveria história para contar. Você salvou Fernanda, salvou Carolina e, eventualmente, salvou a mim também. Enquanto a noite avançava, Ricardo observou sua família recém-formada. Gustavo conversava animadamente com Carolina perto da mesa de bebidas. Uma amizade improvável florescendo entre os meio-irmãos. Amanda mostrava a Fernanda fotos de seu trabalho voluntário no mesmo centro de preservação marinha, onde Helena costumava trabalhar. Uma conexão que a jovem buscara espontaneamente. Surpreendendo a todos, Cristina aproximou-se, oferecendo a Ricardo uma taça de champanhe. Para novas histórias, ela propôs um brinde. E para antigos segredos que finalmente podem descansar em paz. Roberto foi condenado a 15 anos. Ricardo comentou, ainda com uma sombra de tristeza pela queda do cunhado. O império que ele tentou proteger com tanto desespero agora está completamente fora de seu alcance. A justiça tem sua própria maneira de acontecer. Cristina observou serenamente. Às vezes leva décadas, mas sempre chega. Fernanda juntou-se a eles, deslizando sua mão para a de Ricardo, em um gesto que se tornara natural ao longo do último ano. Falando de justiça, ela sorriu. Carolina tem uma surpresa para anunciar. Chamaram a atenção de todos com um leve tilintar de talheres contra o cristal. Carolina, visivelmente emocionada, posicionou-se ao centro do jardim. Hoje não é apenas o dia em que meus pais oficializam uma união que começou há mais de 2 décadas, ela anunciou. É também o dia em que gostaria de compartilhar com vocês um novo projeto. Gustavo e Amanda aproximaram-se, sorrindo como cúmplices que já conheciam o segredo. Com o apoio de todos vocês, especialmente de meus irmãos. Carolina fez questão de enfatizar a palavra, trazendo sorrisos aos lábios de Gustavo e Amanda. Estamos fundando o Instituto Anel de Esmeralda, dedicado a apoiar mães solteiras, crianças em situação de vulnerabilidade e mulheres vítimas de violência e coerção. Aplausos espontâneos irromperam entre os convidados. O Instituto oferecerá abrigo seguro, assessoria jurídica e oportunidades de recomeço para aquelas que, como minha mãe, precisaram fugir e reconstruir suas vidas do zero. Ela buscou os olhos de Fernanda, que transbordavam de orgulho, porque acreditamos que nenhuma mulher deveria ter que escolher entre sua segurança e sua verdade. Quando a música recomeçou e os convidados voltaram a circular, Ricardo conduziu Fernanda para uma dança lenta sob as estrelas que já começavam a pontilhar o céu de São Paulo. De todos os finais possíveis para nossa história, ele sussurrou contra seus cabelos. Este supera qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Fernanda repousou a cabeça em seu ombro, o anel de esmeralda brilhando suavemente sob as luzes do jardim. Não é um final, Ricardo, ela corrigiu gentilmente. É apenas o começo do que sempre deveria ter sido. De um canto do jardim, Carolina observava seus pais dançando, sentindo uma paz que nunca experimentara antes. Amanda aproximou-se, oferecendo-lhe uma taça de champanhe, para nossa estranha e perfeitamente imperfeita família. Dai, ela propôs o brinde, um sorriso genuíno em seus lábios. Carolina aceitou o brinde, maravilhada com a transformação da meia-irmã que inicialmente a odiara. Para todos os anéis de esmeralda do mundo, acrescentou, que eventualmente encontram seu caminho de volta para onde pertencem, enquanto a festa continuava sob o céu estrelado. A mansão dos Almeida, antes uma fortaleza de segredos, pulsava com uma energia renovada, a energia de uma família que atravessara o fogo do tempo e das mentiras para emergir mais forte, mais verdadeira e finalmente completa.